Ninguém é feliz o tempo todo. A felicidade é uma circunstância. Outros vão dizer que as pessoas estão buscando a felicidade no final do caminho ou objetivo, enquanto na verdade a felicidade está nos detalhes do caminho. Hoje vamos falar sobre o mal do século XXI, a depressão. Você passou por depressão ou você tem depressão? Acompanhe comigo e vamos discutir muito esse tema. Primeiramente, eu quero compartilhar alguns dados com vocês. A ciência inicialmente pensava que essa geração seria a geração do século XXI, seria a geração mais feliz da história. Porém, isso não é o que está acontecendo hoje. A média e a estatística é que daqui a alguns poucos anos, o que vai acontecer? A cada 2 pessoas, uma tem depressão. Então, o que será que está acontecendo com a nossa sociedade? Na geração Netflix, séries online, filmes e diversão, é a geração mais triste que nós podemos ver assim de todas as gerações que passaram. Essa é a geração que mais tem suicídio. Em São Paulo, por exemplo, de 2000 a 2012 aumentou o suicídio em 40%. O que eu quero dizer com isso é que é muito triste e temos que tratar dessa doença que muitas pessoas acham que ela é incurável. Então, primeiro, eu quero falar para você o que não é a depressão, para depois nós falarmos o que ela é. Ela não é frescura, ela não é uma doença incurável e também ela não desencadeia, tá? Não surge a depressão em apenas uma situação que você passou, tá? E agora eu vou falar para você o que ela é. Primeiramente, a depressão ela é uma doença imparável, ou seja, ela te estabiliza, ela te deixa parado para fazer qualquer ação e o medo ele é paralisante na depressão. Você sente tanto medo que você não consegue fazer nada. E outra característica da depressão é que ela é um desequilíbrio químico. Então, você com desequilíbrios químicos no cérebro, você vai desencadear algumas tristezas, alguns medos que, se você tivesse saudável, mentalmente falando, você não estaria tendo esses pensamentos recorrentes, essa vontade de ficar parado, essa preguiça, e essa estagnação que a depressão ela causa em você. Então, eu quero dizer para você que sim, a depressão é uma doença que tem cura. E eu vou falar para você, no caso, minha história, porque eu passei pela depressão, então você vai ter mais ou menos uma noção do que foi minha situação. Vou contar um pouco da minha história. Mais ou menos ali entre os 18 e 19 anos, para quem não sabe, hoje eu tenho 20 anos e sim, eu superei a depressão. Só que entre meus 20 anos eu tive que passar por algumas situações, algumas fases da minha vida. Eu montei uma pequena empresa com alguns colegas meus e aí no caso essa empresa foi por água abaixo. Como eu disse anteriormente, ela não é só por uma situação e foi recorrente situações naquele período entre os 18 e 19 anos, a separação dos meus pais e vice-versa. E eu não estava preparado mentalmente falando para suportar tantas dores recorrentes assim. Então eu passei por uma fase depressiva entre meus 18 e 19 anos. Eu lembro até hoje de um rapaz que falou assim pra mim. Eu tava ali num grupo em si, que era, vamos dizer, uma pequena terapia, e um dos meninos do grupo olhou pra mim e falou assim: cara, um dia você vai superar essa depressão. Eu olhei pra ele e falei: será mesmo que eu vou conseguir superar? Ele nem sabe o que eu passei. Como ele pode dizer que eu vou superar essa depressão? Eu consegui superar a depressão e se um dia ele assistir esse vídeo, eu quero dizer para ele que muito obrigado por aquela palavra. Eu acreditei naquela palavra e eu quero dizer para você também que está passando pela depressão: acredite, ela é apenas uma fase. Ela será apenas uma fase se você quiser tocar no mal da raiz, ou seja, querer arrancar a raiz da depressão, que é o que eu vou falar para você, como você também irá superar a sua depressão. Novamente, o que eu quero dizer é o seguinte: estamos na geração da tecnologia. Para você ter uma noção, o imperador de Roma, séculos atrás, não tinha tanta informação como uma criança de 4 anos de idade tem.
na palma das mãos. Então, as informações elas são jogadas a multidões, né? Multidões de informações a todo momento recorrentes. Então, isso acaba causando já um transtorno, que é o transtorno da ansiedade, tá? Muitos desses dados que eu estou falando para você é de alguns livros que eu já li do Augusto Cury. Então, tem alguns pontos muito legais e pesquisas muito legais, que basicamente é a seguinte: as pessoas em si elas estão preocupadas muito com a parte externa, ou seja, séries, filmes, artistas, novelas. Todas as pessoas estão conectadas ao mundo exterior e pararam de se conectar interiormente, que é onde está o mal, né, da depressão em si. As pessoas não têm um senso de vida, um propósito de vida, que isso vai culminar exatamente nas raízes internas, que tudo inicia por dentro para fora. Então, quando você cuida de você interiormente, você acaba se tornando uma pessoa livre da depressão e livre realmente de tudo o que você está sendo preso atualmente. Então, uma das grandes dicas que eu tenho para você é a seguinte: cuide de você, tá? Tenha mais alimentações saudáveis, tenha amigos próximos de você que possam te ouvir, faça algum tratamento também. Se você está passando no início da depressão, vá num psiquiatra, tá? Num psicólogo. Tente de uma vez por todas cortar esse mal pela raiz. Só que tem uma dica, tá? Uma dica e um grande conselho para alguém que também superou a depressão, que entende muito bem o que você está passando hoje, que é: eu vou te passar esse conselho, que foi o ponto-chave que eu superei a depressão, que foi o seguinte: eu parei de me conectar tanto com o mundo externo primeiramente e me conectei interiormente. Eu comecei a escrever meus medos, eu comecei a escrever o que se passava pela minha vida, as minhas vontades e o que eu sonhava, tá? Então, dessa forma, eu comecei a criar sensos e raízes internas que me causaram, e até hoje eu colho alguns frutos disso, que é basicamente ser alegre com as pessoas, tá? Ter senso de identidade, que é uma coisa que a depressão ela tira de você, ela puxa esse senso de identidade de quem você é. Então, pegue essa grande dica, se conecte interiormente. E eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, você verá melhoras e verá logo logo livre da depressão. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. Peguem esses conselhos, essas dicas, esses conselhos que eu passei para você e utilizem na sua vida, tá? Porque eu tenho certeza, porque se eu superei a depressão e muitas pessoas também, você é o próximo. Você vai conseguir passar dessa fase. Eu quero dizer também que logo logo eu postarei novos vídeos sobre depressão, tá? Uma parte 2, por exemplo. Pode comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se você quer uma parte 2, mas eu postarei do mesmo jeito. Foi um grande prazer falar com vocês. Eu desejo para todos vocês uma ótima semana e que vocês sejam felizes. Tchau, tchau!